Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro, estamos iniciando o nosso Papo de Câmbio. Vamos falar sobre o mercado cambial, essa oscilação toda do dólar em relação ao real, especialmente. Estamos gravando na manhã, final da manhã já desta terça-feira, e temos um movimento forte de queda do dólar. Vamos falar com o nosso parceiro, correspondente cambial, Lucas Berti, a quem já cumprimento. E aí, Lucas, tudo tranquilo? Tranquilo, não tranquilo que nem o dólar, né? Mas tudo bem, né? Exatamente, tudo na Santa Paz, Alessandro. Obrigado. Vamos falar sobre essa descida, essas oscilações aí, o que está causando isso? E eu digo para você, antes de iniciarmos, que não perca tempo, inscreva-se aqui no nosso canal Safras TV. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações para o agronegócio. Lá estão nossa consultoria, nossa agência de notícias, gráficos, cotações, tudo que você precisa de ferramentas, de informações para a sua atividade. Bom, Lucas, já vou compartilhar aqui a tela para a gente ver a nossa querida montanha-russa do dólar. Temos aí as oscilações, né? A gente gravou só para localizar a última vez aqui no dia 13 de novembro, quando o mercado teve um movimento de baixa, abriu aquele espacinho ali no gráfico, né? Aquele gap, e depois teve até uma queda, né? Essa queda de hoje está aprofundando aquele fundo ali do dia 7 de novembro, né? Mas o mercado teve aí umas sessões que até buscou aí uma reação e tombou hoje, né, com esse candle aí, bem de baixa aí. E então eu já te pergunto de cara, o que está causando essa queda forte que a gente está observando nessa terça-feira? Bom, muito bom dia aí, Alessandro. Obrigado novamente pela participação. De fato, hoje, exatamente, um pouco antes agora que a gente gravar esse programa, foi a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos ao consumidor, que de fato aí apresentou uma elevação abaixo do esperado pelo mercado e gerou praticamente uma queda do dólar geral no mercado global, incluindo o Brasil, que sempre acaba sendo um mercado onde os exageros ocorrem, né? Mas, de qualquer forma, ajudou muito, sem dúvida, o dólar a cair bem, buscar uma mínima de 4,84, 86 no mercado, no spot aí, né? No contrato spot, o mercado à vista. E esse dólar já vinha com uma viés de queda, tá? Nós estamos aí com um patamar que não vinha sendo testado nessa mínima desde setembro. Se a gente olhar o gráfico, a gente observa ali aquele suporte, bem onde você está aí com, né, com o cursor. E, de fato, com certeza, o dólar já vinha numa viés de queda em função de outros fatores. Primeiro, a gente teve a reforma tributária no Senado, isso aí ajudou, sem dúvida, o dólar a ter um pouquinho mais de perder um pouco de terreno no Brasil real, ganhar um pouco mais de confiança no mercado. E iniciou lá atrás muito em função também de se falar que Fred não iria necessariamente mais revisar juros para cima. Existem discursos de dirigentes do Fed ainda sendo tecidos aí ao longo da semana. A gente tem hoje, sexta-feira, quinta e sexta-feira também, né, nós vamos ter discursos do Fed, mas a princípio, me parece que aí com esses indicadores a gente tem um potencial manutenção na taxa de juros dos Estados Unidos. E isso ajuda o real com certeza, tá? De fato, também essa questão da aprovação, questões internas do país, inclusive aqui no Brasil, IPCA controlado, nós temos tido também outros indicadores aí, publicação de números no início da semana, houve a questão da pesquisa Focus, que mostrou também IPCA um pouco controlado aqui, com uma preocupação no IPCA do ano que vem, porque ao mesmo tempo que nós temos agora um cenário um pouco mais favorável em relação ao nosso real, existe também uma preocupação com as metas fiscais do país. Eu acho que vocês da agência vêm falando isso muito, bastante seguido também, com certeza. E para nós aqui foi o que de fato impulsionou o dólar um pouquinho mais próximo do 4,95 ali no gráfico você vê,
foi quando começaram aquelas divergências de comentários entre governo, presidente e ministro, falando que não saberiam se iriam cumprir as metas fiscais e, de fato, ou zerá-la. E, de fato, já está sendo comprometido, talvez, para 2024, porque esse ano, com certeza, vai se gastar muito mais do que se vai arrecadar. E, de fato, isso é a preocupação no momento. Em relação a indicadores, por enquanto, favoráveis. Claro que nós vendo, o mercado vendo que os Estados Unidos está talvez e a inflação seja um assunto de passado, ou seja, está sendo de fato controlado, os americanos começam já a encontrar a sua inflação com a sua meta, né, de inflação. Então, de fato, isso ajuda o nosso real a ganhar um pouco mais de terreno, a valorizar. Tá? Você tem uma ideia, Alessandro, só para a gente colocar aqui um pouquinho em números, né? Antes de ser publicados os números hoje, a média móvel de 21 dias do dólar já vinha demonstrando tendência de queda, tá? Essa média móvel de 21 dias ela é importante, né? Ela realmente sustenta aí um possível comportamento da moeda graficamente, tá? E no ano a gente está tendo aí, se a gente parar para pensar, quando a gente começou o ano se falava em dólar muito mais alto do que a gente está falando agora. Hoje o dólar está, em 12 meses, com uma queda de 8,7% já. Claro que hoje nós estamos ganhando 1% só hoje, agora, nesse processo aí. E desde o início do ano, 8%, 8,5%, 8% de queda no dólar. Então, está sendo controlado e, por enquanto, de fato, os indicadores parecem positivos. Outra coisa que a gente vai ter essa semana, que eu acho que é interessante a gente falar, a gente vai ainda ter a inflação ao produtor nos Estados Unidos, que amanhã é feriado no Brasil, nós não vamos receber essa informação para praticamente influenciar no comportamento da moeda amanhã, mas na quinta-feira nós retomamos, né? O mercado continua e a gente vai ter, além disso, nessa madrugada, que é importante, vão ter dados de produção industrial na China, vendas no varejo e a taxa de desemprego. E aí é uma questão que pega, porque a China vinha num processo de desaceleração econômica. E, de repente, a gente está encontrando aí alguns indicadores que podem nos dar um pouco mais de clarear um pouco mais os nossos olhos em relação ao que está acontecendo lá. Porque, de fato, dos desafios do governo chinês é reativar a economia. Lá, diferente dos Estados Unidos, a intenção do governo é motivar a inflação, é gerar a inflação, certo? Porque você precisa que a economia se retome. Economia retomando na China repercute diretamente para nós aqui no Brasil, que vendemos para eles commodities, vendemos, né? Compramos e vendemos para eles. Então, de fato, para nós é importante esses indicadores aqui acho que vão influenciar também um pouco aí no mercado na abertura da quinta-feira, tá? E então é isso, Alessandro. Eu acho que tecnicamente agora a gente pode falar de uma forma um pouco mais resumida que o dólar está com uma tendência aí de queda, testando esse suporte novamente, um suporte que testou já 2 vezes ali, 3 vezes, podemos dizer, que teve próximo dele há uma semana, e nos meses de setembro, agosto e setembro também chegou a testar ali sem fechar aquele gap que nós vimos falado lá no nosso comentário de agosto, que era um gap que trazia o dólar ali para baixo dos 4.800. Vamos Lucas, ver. se a gente pudesse aí fazer um resumo de todo esse show de informações que tu passou aí, a gente tem a questão americana, né? De notícias que acabam trazendo um sentimento melhor para o mercado, né? Em níveis gerais, de que talvez não seja necessário novos saltos nos juros americanos, né? Isso em relação a essa diferença de juros do Brasil para os Estados Unidos, um juro mais alto para os Estados Unidos, acaba estimulando, né, o investidor a tirar dólares do Brasil, digamos assim, para colocar na economia americana, assim como nos países emergentes, como o Brasil, os sinais, seja da economia americana, seja da economia chinesa, da Europa, né, que levem a temores, né, aqueles dias de aversão ao risco, também geram uma fuga de capital do Brasil, fuga de dólares,
o que também acaba pressionando para cima, né, a moeda americana em relação ao real. Como esse cenário aí nos Estados Unidos está um pouquinho melhor com essas notícias, né? E também veio algumas notícias importantes aí da política econômica brasileira, em que pesem essas declarações que às vezes geram muitos temores, né? Do ministro da Fazenda, do presidente da República, o mercado está um pouquinho mais confiante, me parece, e aí acaba havendo essa pressão sobre a moeda americana em relação ao nosso real, e talvez também explique bem aí esses fundamentos aí que colocam a moeda nesse nível agora de 4,85, né, Lucas? Sim, é verdade. E sem dúvida o Brasil acaba sendo um do foco dos investidores, porque aqui a gente tem uma situação que é a seguinte: a gente tem uma situação de economia estável, por exemplo, nós não estamos com uma inflação aquecida, controlada no país, nós temos boa rentabilidade, porque se mesmo que o BC vá cortar agora para mais meio ponto percentual a taxa Selic, a gente fechar o ano em 11,75, né, Alessandro? Nós temos uma rentabilidade acima da média em muitos lugares, certo? Aí você vai dizer, não, mas espera aí, na Turquia está 30 e poucos por cento, a Turquia está com a inflação disparada, né? E economias emergentes vivem certos problemas, tirando aí México e alguns países da América do Sul, tá? E também é interessante falar também uma das moedas que também tem bastante volatilidade, que é a economia emergente, embora o país desenvolvido é a Coreia do Sul, o real tem sido de fato interessante já. Os próprios analistas e bancos e casas de análise têm indicado o Brasil como um país interessante para investir no momento, né? Inclusive tem fundos aí que declararam essa semana que querem trazer fundos chineses querem trazer grandes montantes de dinheiro para investir em empresas brasileiras que estão em dificuldade financeira nesse momento, né? Mas que são empresas que são sólidas, que estão em dificuldade financeira, ou seja, não só isso, investimento direto, mas se a gente pensar em termos de mercado financeiro, o Brasil no momento é interessante, né? E se não houver essa revisão para cima no último relatório do Fed, né, a gente com certeza entende que não há necessidade dessa fuga de capital, tá? Isso também é uma realidade, isso também é uma situação em diversos outros países, mas como eu lhe falei, o Brasil no momento possui uma taxa de juros interessante para o investidor externo, não havendo a revisão para cima na taxa de juros dos Estados Unidos, dá mais subterfúgio para o investidor confiar na nossa economia, até porque, de uma certa forma, a gente possui, até o momento, uma situação controlada. Existe, em contrapartida, uma preocupação com as nossas metas fiscais. Isso é importante, porque o investidor gosta de saber que o governo vai gastar pouco, ou vai gastar pelo menos a mesma coisa que arrecada. Isso nós vamos ter que ver, porque, de fato, por enquanto, já gerou um certo probleminha que pode fazer com que o dólar dê uma puxadinha, né? Se a gente pode ser o assunto, eu acho que é bem mais interno do que os nossos próprios indicadores no momento. Então, assunto interno, quando eu falo, é a questão de nós não havermos aí um comprometimento sério com a nossa política fiscal, porque nós estamos tendo essas declarações, elas causaram certo temor no mercado. Então, a gente vai ter que ver se essa situação do país em 2024 vai ser controlada. Quais vão ser as ferramentas para isso? Vão ser aumentar impostos, né, mexer mais no bolso da gente, né? Então, a gente tem que ver como é que o governo vai trabalhar com isso. Mas em Lucas, termos... Oi. não, vamos só uma questão aqui que eu estava olhando para o gráfico, e para encaminhar daqui a pouco o final do nosso bate-papo. A gente viu ali, ó, esse gráfico que está na tela, né? Ele mostra aí uma coisa interessante que nessa linha que é pontilhada ali embaixo, aquele fundo de 4,84 ele vem sendo recorrente, né? Várias vezes o mercado, quando caiu, ele bateu ali, mas reagiu, né? Então, digamos que é um suporte interessante aí para o mercado tentar cair ainda mais, né? Sim, porque O que nesse que o, nível... ami- o que que o amigo acredita daqui para frente? O que que nós vamos ver nesse mercado? Tu acha que ele tem mais chance de testar esse patamar para baixo ou daqui a pouco subir e fechar aquele gap que abriu ali no comecinho de novembro?
que a gente pode ver aí? Tem muitos elementos para pensar, né? Tem muitos elementos e a gente não é evidente, mas a gente pode dizer o seguinte, que nesse patamar aí a gente encontra um forte suporte sempre, porque é interessante também para o comprador, né? É interessante também para quem está entrando aí posicionado em compra, muita gente acredita esse dólar acima de R$ 5, né? Realisticamente, em termos de, já conversamos sobre isso, como conversão, especialmente nas nossas exportações, o Brasil se torna mais competitivo com o dólar um pouco mais alto, né? Isso reverte praticamente mais reais na nossa conta aqui. Então, quando você tem um dólar muito, por exemplo, o setor de carnes, aí vocês até devem ter praticamente aí na semana ter reportado isso, o setor de carnes acabou tendo aí um valor em financeiro de 20% abaixo no ano, né? Porque exporta muito, mas não consegue reverter tanto quanto revertia antes. Claro que antes nós tínhamos um dólar bem mais acima, né? Mas essa preocupação com a balança, ela é interessante. Então, eu acho que talvez nesse dólar patamar começa a surgir muito volume de compra. O pessoal começa a acreditar mais um pouco na subida do dólar, certo? Eu acho que se vier a romper para baixo, eu acho que volta logo, Alessandro. Eu acho que realmente dólar muito abaixo de 4,84 ali, não se mantém por muito tempo. Porque, como a gente falou, tem indicadores agora que mostram um cenário positivo, mas a gente não está no mar de rosas. A gente sabe que o país está gastando muito, certo? E isso está sendo acompanhado pelo mercado. Então, eu vejo que esse dólar reverte. Eu acho que tem margem para reverter. Eu acho que eu seria bem mais comprador agora que vendedor, certo? Agora, vamos aguardar ver se nas próximas 2 semanas aí o que pode acontecer. Fato é que vem testando esse suporte, mas por fatores aí que são positivos. E aí, quando tiver um fator negativo forte aí, vamos ver para onde é que vai essa moeda, né? Tá? Eu acho que o momento é assim, eu entraria comprador no mercado, mas é uma opinião minha, sabe? Excelente, Lucas. Não sei se o amigo quer concluir com mais alguma questão, mais algum detalhe. Fique à Eu acho que a gente vontade. falou tudo, né, Alessandro? Eu acho que é isso aí, pessoal. A gente acompanha esses indicadores, vê o que vai acontecer nas próximas semanas, mas de fato, dólar saiu hoje um pouco, né? Vinha ali de lado esse mês, né? Um pouquinho, veio agora testar mais forte. Vamos ver para que lado vai. Vamos ver se vai romper para baixo mesmo ou se vai fazer um pullback aí e voltar a subir, né? Vamos ver. Agora, os indicadores aí, eles podem mudar a qualquer momento, mas nesse inteirinho aqui, o dólar por enquanto, favorável para a nossa economia, nosso real, tá? Lucas, muito obrigado. Se você precisar dos serviços do Lucas de correspondente cambial, tem na descrição do vídeo os contatos dele. É só você procurá-lo. E as nossas redes sociais estão na descrição também do vídeo. Esteja junto conosco, assim como na descrição do vídeo está a lista dos nossos cursos e eventos ainda ao longo deste mês de novembro. Lucas, muito obrigado. Um bom feriado e um bom feriado a todos. Eu que te agradeço. Obrigado.